Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, boa noite. Que Deus abençoe você. Estou feliz com o Senhor. Até que o Senhor nos ajudou. Quero deixar meus cumprimentos, meu agradecimento a vocês que têm me incentivado, vocês do YouTube, do Facebook, do Instagram, do TikTok também, né? Tem alguns de vocês que estão no TikTok, não todos, mas uma boa parte está no TikTok. Então, quero agradecer a vocês pelo apoio, vocês têm me incentivado. Seguir em frente, às vezes eu estou desanimado, mas por amor à palavra, por amor, o amor que eu tenho, o apreço que eu tenho a vocês, eu não desisti. Mesmo tendo pouca força, eu vou aí prosseguindo. E vocês do meu lado, nós somos vencedores. A mensagem de hoje, vou começar primeiro. Às vezes eu troco, irmão. A dor tá tanto no corpo. Às vezes eu troco a. Vamos lá. Obrigado, Senhor, pela noite de repouso. Obrigado pela família. Abençoado que eu me deu, não somente a família de sangue, mas a família das redes sociais. Peço, Senhor, que benza, os abençoe, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para por nós. E principalmente obrigado por ser Deus Santo e não desistir das pecadores. Perdoa minhas falhas, minhas transgressões por pensamento que eu pensei, que eu falei, que eu toquei, que agradou o Senhor, perdoa, Pai. Eu sou um homem falho, eu sou pecador. Estou aqui confiado, não que eu mereça, mas na tua misericórdia que é essa. Dura para sempre, perdoa da minha cara, perdoa minha parentela, que temos entristecido o Senhor com as nossas falhas. Fala conosco hoje para o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 11 e 16. Também fala conosco no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 16. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Irmãos, estou gravando aqui dentro da minha sala, que lá fora, de madrugada, eu vim para cá 3 horas de frio. Agora o sol já saiu, está muito quente, mas até aparecer uma pessoa que possa levar lá para fora, vou gravando aqui e vou enviando mensagem para vocês. O livro de Provérbios de Jeremias, capítulo 31, versículo 11 e 16, diz assim: Porque o Senhor resgatou Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Nós vemos aqui a história de Jacó, lá no livro de Gênesis. Quando ele fugiu do seu irmão, que ele sentiu fraco, achou que seu irmão podia matá-lo, né? Incitado por ajudar por sua mãe, ele fugiu para a terra de Arã, onde estava ali Labão, seu tio. E ali ele serviu 7 anos por uma mulher, mais 7 por outra, e 14 anos, 13 anos, pelos bens, pelo salário dele. Labão era mais forte que ele, tinha provisão, tinha terra, tinha verde e tinha criado o seu serviço. Jacó só tinha 2 mulheres e filhos, e o trabalho, né? Mas ele tinha Deus. Deus o livrou da mão de Jacó, ou de Labão, que era mais forte que ele, mais poderoso que ele. Jacó, que era estranho, apesar de ser fazer parte da família, da parentela, mas era estranho, não tinha nada. A não ser 2 mulheres que conquistou pelo seu trabalho. No versículo 16 diz assim: Assim diz o Senhor, reprime o teu choro, a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Aqui é uma promessa que Deus fez, se cumpriu na vida de Jacó, se cumprirá na tua vida. Assim diz Deus, reprime a tua voz de choro, esconde as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão, a recompensa por trabalho das tuas mãos, por seu esforço. Você voltará da terra do seu cativeiro, dos seus inimigos, com alegria, com paz,
com prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, irmão, eu não estou falando de bens materiais. Estou falando principalmente do seu salário que você ganhou ali com o seu trabalho, com o seu suor, como Jacó fez. Eu não falo muito sobre propriedade, sobre riqueza, que a Bíblia não tem nenhum, não fala sobre isso. Tem no livro de Jó, final de Jó. Mas foi riqueza adquirida por ele, trabalho e esforço dele. Não foi dinheiro fácil. Hoje a facilidade que nós temos é tanta loteria, né? E é um dinheiro que não compensa. Que a gente vê que ele não vem. Eu não conheço ninguém ao redor de mim que já ganhou alguma coisa em loteria. Teve a notícia no jornal, umas pessoas, mas que depois se acabaram tudo. A recompensa nossa, quando eu falo recompensa, bênção, eu estou falando de bênçãos espirituais, na saúde, na família. Eu não gosto de chegar aqui, como a gente vê em muitas igrejas, e falar de fazendas, carro novo, apartamentos. Porque não tem. Na Bíblia não tem nada disso. Prosperar, você prospera no seu trabalho, você cresce. Na tua escola, na tua igreja, você cresce. Você prospera. A galardão, a bênção, a recompensa do teu esforço. Você é uma pessoa vitoriosa. Então, o que Deus tem que Jacó, o esforço dele serviu por duas mulheres, depois pelo rebanho de Labão, para adquirir alguns bens para voltar para a casa do pai. Teve recompensa, no calor, no sereno, correndo perigo de animais, de feras, né? Mas teve galardão. Quem sabe ali à noite, cuidando aquele rebanho, quantas lágrimas ele derramou, quanta fúria ele passou para livrar o rebanho de Labão dos predadores, dos animais selvagens. Tem choro, irmão. A conquista dos homens da Bíblia teve choro, teve luta, teve perseguição. Não é diferente para a minha vida, para a tua. Se Deus quiser, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele não dá. E Ele continua sendo Deus. Nós vemos as bênçãos que tem na Bíblia, não são as bênçãos que pregam nas igrejas. São bênçãos falsas. Profecias falsas que pregam nas igrejas. Eu quero falar que não tem profeta, não estou levantando não. Porque se Deus quiser dar, Ele dá. Você talvez não tenha nada, está mendigando. Se Deus quiser te dar uma fazenda, Ele te dá. Mas se Ele quiser, se você merecer, se você souber administrar, não é com profetismo, não. Uma empresa não é com profetismo. É com esforço, é com luta. Você quer saber entender o que eu estou falando? Vai lá na luta de Jacó. Vai na luta dos profetas, as pessoas que tem na Bíblia. Como foi o que eles lutaram para poder receber o galardão, a bênção. E nosso galardão, nós é com o nosso esforço também. Levar a alma para o Senhor. Curar as ovelhas feridas. Essa é a mensagem do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 11 e 16. Vamos agora para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Segunda viagem missionária de Paulo. Silas e Timóteo acompanham. Aqui Paulo fazendo a obra missionária, aquele que perseguia agora sendo perseguido. Agora ele está viajando por todo aquele continente, por toda a África, toda a Ásia, levando a mensagem, resgatando almas, talvez curando ovelhas que ele mesmo feriu. Mas Deus pôs o dom na mão dele, Deus deu graça a ele, e ele foi resgatar as ovelhas que ele machucou. De perseguidor, ele passou a ser perseguido.
e ele agora está na segunda viagem missionária. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria, Cilícia, confirmando a igreja. E chegou a Derbe, Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome de Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pais gregos, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando os discípulos, o circuncidou por causa da judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando ia passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados o decreto que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Olha a obediência dos apóstolos, onde iam o Espírito mandava. O esforço de Paulo para abrir igrejas, porque Deus levantou ele para isso, para evangelizar os gentios, que somos nós hoje, para evangelizar aos estrangeiros que estavam perdidos. E o esforço dele, talvez ele tinha no seu coração, quantas pessoas eu tentei afastar da fé, mas agora eu vou recuperar o tempo perdido. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo você perdeu da sua vida? Ou vou falar melhor, nós perdemos na nossa vida brincando com o nome de Deus. E hoje que nós somos servos do Senhor, que nós somos cristãos, eu não sei que denominação você pertence, mas você é um cristão. Você segue a Cristo. Quanto tempo na nossa vida nós perdemos? O que nós estamos fazendo hoje para recuperar? Eu perdi meu tempo, pedi o meu galardão, pedi o meu tempo, fazendo as coisas do mundo, agradando a Deus. 47 anos foi quando eu vim servir ao Senhor. Como é difícil, irmão. Como é triste. Você hoje, eu com 72 anos, sabe o tanto que eu podia fazer e não fiz nada. Por isso hoje, mesmo sem poder sair às ruas, eu disponho meu tempo de estar nas redes sociais, passando versículos da Bíblia, levando uma mensagem de paz, orando pela pessoa. Vou falar que eu recuperei o tempo perdido? Não vou recuperar. Mas eu preciso trabalhar pelo que eu não fiz, pelo tempo que eu perdi. Vai mudar alguma coisa? Não vai. Mas eu sei que eu perdi muitas ovelhas. Eu perdi muito tempo. Recuperar eu não vou recuperar. Mas eu não quero, mesmo com a minha dificuldade, não poder sair tanto. Eu não quero ficar parado. Do que clama no deserto. Eu estou clamando pela minha salvação, pela salvação de cada vida que eu vi a mensagem. Às vezes a gente brinca, distorce, é verdade, porque muitas vezes a gente não deixa a carne falar mais alto, a nossa brincadeira. Mas eu estou aqui, por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor a mim mesmo, é você, tentando levar a mensagem cada dia. Comecei lá no livro de Gênesis,
as mensagens grifadas, os versículos grifados passando. Hoje eu me encontro no livro de Jeremias, ou nós nos encontramos, né? E nós vamos fechar a Bíblia. E aqui no YouTube nós estamos já no Alto dos Apóstolos. Falta um ano e pouquinho para encerrar a Bíblia. Que Deus me dê misericórdia, me dê força para que eu possa completar a missão que eu pus no meu coração, desde aí que eu pus no meu coração fazer. Olha o esforço de Paulo, o esforço dos discípulos que estavam com ele, para abrir igrejas. E hoje, com tristeza, nós vemos as igrejas que os apóstolos, com tanto sofrimento, tanta luta abriram, o homem querendo fechar. Não só o homem que persegue o cristão, mas o próprio cristão, com as suas divisões, com a sua falta de vigilância, querendo fechar a igreja, querendo ser melhor que os outros, derrubando pastores, pastores derrubando membros, e a igreja vai lutando contra o inimigo da nossa alma e contra aqueles que dizem ser irmãos em Cristo Jesus, seja qual denominação você, destruindo a própria casa que Deus construiu para eles. Eles não terão galáxia. Do versículo 9 até o 40, a visão de Trude, pregação em Filipe, conversão de Lídia e do carcereiro, coisa pitonisa. Aqui nós sabemos a conversão de Lídia, uma mulher temente a Deus, fazia, que ajudava as pessoas, fazia bem, para ajudar as pessoas. Ela converte ao Senhor através dos apóstolos e ela fala com Paulo, se me convence, eu agrado a você, passa um tempo na minha casa, ela querendo mais e mais conhecer o Senhor. E nós estamos fazendo isso, convidando as pessoas para vir, ou através de você conhecer Jesus, você através de conhecer Jesus. Não estamos. Aqui pode a conversão dela. E do carcereiro morre. O carcereiro é aquele, quando Paulo foi assaltado, foi ele e Filipe lançado na prisão. Foi chicoteado, e ali os homens, os romanos, o povo daquela cidade, mandou prender a Paulo, Filipe, o nome da cidade, e a Silas, chicoteado, machucado, preso ali em cadeias, sem poder movimentar. Aquela dor, imagina a dor de uma chicotada, a dor daqueles chicotes, irmão, eram de couro, com metal na ponta, ou osso de animal na ponta, para machucar mesmo a carne. Imagina a dor que eles não estão sentindo. E ali está cheio de malfeitores, mas não, eles não murmuraram, nem Paulo nem Silas. Enquanto Paulo cantava, Silas orava, Paulo cantava. E Deus veio mover a prisão, o lacerda daquela prisão, e todos foram libertados, mas nenhum fugiu. Ali foi o propósito de Deus, naquela prisão, para ganhar aquelas vidas para Jesus, o carcereiro e sua família, de converter eles ao Senhor. Os propósitos de Deus nós não entendemos. Paulo e Silas sofreu, porque o homem não aceitou a palavra do Senhor. Mas Deus viu ali naquela prisão que tinha um homem que estava com fome e com sede da palavra, estava necessitado de conhecer o Senhor, e dos prodígios e dos milagres que Deus fazia, que Deus fez.
soltou aqueles homens da prisão, que estavam encarcerados, Paulo e Silas, todos foram libertos. Isso para a conversão do carcereiro e de sua família. Às vezes acontece coisa na tua vida, você não sabe por quê. É Deus que quer libertar um ente querido seu, um amigo, através do testemunho, dos prodígios, dos milagres. Quantos milagres Deus fez na tua vida e você deu testemunho? E eu também. É para converter vida. É para mudança nossa. Fala também da cura da pitonisa. Uma jovem que adivinhava e pelo espírito de adivinhação, ela dava muito dinheiro ao seu senhor. E ali todo dia que eles passavam, os apóstolos passavam, ela ia atrás falando, esses homens que falam da palavra são homens de Deus. Ali ela não estava exaltando ele, ela estava levando as pessoas, incitando as pessoas a condená-las. Ali era o inimigo tentando destruir o ministério da igreja de Paulo e Silas, dos obreiros do Senhor. E Paulo ali já inquieto com aquilo, ele repreendeu aquele espírito. Somente uma palavra de Paulo, somente a palavra. Espírito imundo, o teu dentro sai dele, em nome de Jesus. O espírito saiu. E aqueles homens que se enriqueceram com a desviação daquele espírito imundo, que estavam naquela jovem, eles se enfureceram. Porque não teve mais ganho. Quando Jesus liberta, ele liberta. Não é as libertações que nós vemos hoje. A pessoa endemoniada na igreja sai curada e volta pior. Então aquela jovem foi curada, aquele espírito, foi liberta aquele espírito maligno. E os senhores dela, que se ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, passou a não ter mais lucro. E eles se levantaram contra os servos do Senhor. O que acontece? Paulo e Silas vão para a prisão. Os apóstolos do Senhor continuam sendo perseguidos. Mas Deus estava mostrando o poder dele. Está mostrando no dia de hoje para nós o poder dele sobre toda a carne, sobre esse mundo que jaz no maligno. Essa é a mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, glorifique e exalte o teu nome nessa hora. Obrigado por mais uma palavra, mais uma tua palavra. Obrigado, Pai, por cada vida que o Senhor colocou ao meu lado. São bênçãos que o Senhor me deu, Pai. Obrigado pela minha família, Pai. Pai, nessa hora eu coloco na tua presença a nossa necessidade. Pai, de portas abertas, de cura, de saúde, Pai, de restauração de lar, de família. Causa na justiça, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, Pai, que dê força a teus filhos vencer as tempestades, Pai, e conceda a eles as bênçãos que eles têm pedido, Pai. Eu também tenho pedido bênçãos, o Senhor sabe quais, Pai. Que o Senhor possa, Pai, nessa hora, estar visitando também a minha esposa, Pai, que está próxima a passar por um procedimento cirúrgico, Pai. Pai, que eu peço, coloca também os joelhos dela nas tuas mãos, Pai. Cura, Pai, aquela inflamação, essas dores, Pai. Restaura, Pai, cada tendão daquele joelho, Pai, da perna da tua filha. Tira todo inchaço, toda a retenção de líquido. Abençoe teus filhos e tuas filhas, Pai, em nome de Jesus também. Irmãos, Jesus Cristo está voltando, Jesus te ama, eu também te amo. Boa sexta-feira, bom final de semana. Um abraço, irmão Jorge. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E nós vamos, com fé, vencer esse mundo que já nos maligno. Um abraço, irmão Jorge.